Olá, estamos dando início a um outro programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TV dos Trabalhadores, a TVT. Hoje nós vamos tratar de um tema que preocupa muito a juventude. Que futuro de trabalho eles têm? Esses jovens que estão recém-ingressando no mercado de trabalho ou ainda não entraram, que perspectivas eles têm numa situação atual como essa, em que a nossa economia está patinando e os empregos estão indo para trás, né? É uma preocupação muito grande, atinge muita gente, e nós convidamos aqui 3 especialistas para tratar desse tema e fazer um debate sobre isso. Eu vou apresentar as 3 especialistas. Eu vou começar com a Tauá Lourenço Pires. A Tauá é historiadora, baiana, pernambucana, especialista em teoria da história, economia solidária, juventude, povos e comunidades tradicionais. É assessora política da Oxfam Brasil. Muito obrigado por estar aqui, Tauá. Obrigada a você, senhor. A Patrícia Toledo Pellatieri, economista, coordenadora executiva do DIESE, coordenadora de pesquisas também, que coordenou pesquisa sobre o mercado de trabalho das mulheres, avaliação do impacto do Bolsa Família, avaliação do impacto de políticas afirmativas, entre outras. Muito obrigado também por estar aqui. E a Raquel Souza dos Santos, que é graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da USP, onde também fez o seu mestrado e o seu doutorado em Sociologia da Educação. Atua em projetos de formação, de pesquisa, de mobilização de jovens e de educadores engajados em iniciativas dirigidas a essa população. Obrigado também a você, Raquel, por estar aqui. Nós vamos dar início a esse debate, essa conversa, puxando alguns números que eu vou pedir para a Patrícia apresentar para a gente, que ela tem esses dados do DIESE todos elaborados, né? De como é que está a situação do emprego do jovem. Tem melhorado, tem piorado? Que perspectivas em termos de quantidades, que importância tem esse tema, esse problema para nós? Bom, a questão da importância desse debate, da inserção do jovem no mercado de trabalho tem tudo a ver com o tema desse programa, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, que é falar sobre o futuro. Não tem como você falar sobre o futuro de qualquer ponto de vista ou de qualquer aspecto se você não tratar da questão do jovem, porque é disso que nós estamos falando. E aí, olhando o cenário brasileiro, a gente poderia olhar os últimos 20 anos e nós vamos ver que tivemos ciclos. A questão da inserção do jovem no mercado de trabalho e principalmente a transição escola-trabalho, ela nunca foi solucionada no Brasil, mas nós tivemos um período de maior prosperidade que foi com uma somatória de medidas, para além de uma dinamização econômica que favorece a manutenção do jovem estudando mais tempo, fora do mercado de trabalho, sem ter que compor a renda familiar, políticas direcionadas a abrir perspectivas, possibilidades dos jovens continuarem os estudos, ingressarem no estudo superior. Então, quando você tem essas medidas casadas, você tem um período mais próspero que nós vislumbramos aí, se pudéssemos pegar, dividir esse período, talvez 2005, 2014, que foi esse período onde nós tivemos uma redução na taxa de desemprego jovem, mas nós tivemos uma redução da procura de emprego por jovens e um aumento dos jovens estudando, né? Que nós chamamos de uma medida boa, né? Nessa perspectiva de saída do mercado de trabalho, para continuar estudando. A partir de 2015, a gente vê uma nova inflexão,
onde você tem aí um aumento da busca de emprego pelo jovem, pela própria dinâmica familiar, onde você tem uma precarização da renda familiar, membros da família perdendo os empregos, então a pressão da busca pelo emprego de todos os membros da família, incluídos aí os jovens, aumenta nesse período. Então, nós vamos ter uma pressão aí grande também na taxa de desemprego. Então, se nós olharmos o último dado da PNAD contínua, divulgada, pesquisa do IBGE, nós temos aí 13.400.000 desempregados e perto de 4 milhões tem entre 18 e 24 anos. E soma-se a isso mais 1 milhão de 14 a 17 anos, o que é muito significativo, você olhando esse total, né? Então, 1/4 do desemprego brasileiro é justamente dessa faixa que deveria estar ingressando no mercado de trabalho em melhores condições. Eu vou dar mais, acho que 2 dados para a gente poder abrir aqui, que eu acho que são importantes também baseados aí na pesquisa, que é a mais abrangente que a gente tem em termos de Brasil, que é a PNAD. Nós olhamos o terceiro trimestre de 2018, nós tínhamos aí perto de 48 milhões de jovens de 14 a 29 anos e 11 milhões não estudavam, não estavam nem estudando e nem trabalhando. E até o ano passado, no último trimestre do ano passado, teve bastante divulgação sobre os chamados nenéns, nem trabalha, nem estuda. E nós fizemos, inclusive, um contraponto, que acho que é importante fazer, porque chamar, inclusive, de neném é jogar a responsabilidade da situação de desemprego e de impossibilidade de estudar nas costas do jovem. E o que nós verificamos, abrindo as informações e olhando de forma em painel as informações, é de que, na verdade, a grande maioria dos chamados nenéns não é uma opção, não estão fora, nem trabalhando, nem estudando por uma opção. Ou estão procurando ativamente emprego, uma parte, e aí a maior parte das meninas estão sobrecarregadas com afazeres domésticos e cuidados com idosos e com crianças na família. Uma parte e uma outra parte está fazendo estudos que não são computados como estudo regular, cursos que não são regulares. Na verdade, a menor parte, né, desse universo todo, só 5% de fato diziam que não tinham interesse nem em estudar e nem em trabalhar. Daí nós vamos olhar a condição das famílias. E nós vemos que da onde sai o jovem diz muito das possibilidades que ele tem para frente, seja para continuar os estudos, seja para se inserir no mercado de trabalho. Então, nós vamos olhar daqueles que não estavam nem estudando, nem trabalhando no trimestre seguinte, eles estavam, mais de 50%, tinha se inserido no mercado de trabalho, portanto, estava em busca do emprego, tinham se inserido, mas no mercado informal, ou seja, nas ocupações mais precárias, né? Então, sem carteira assinada, só uma pequena parte que se inseriu no mercado formal e uma parte voltou para 1/4 aí voltou a estudar. Então, essa fase tem muito mais a ver com as condições que são as oportunidades que são ofertadas, que são conseguidas, e com esse período de transição, que é uma instabilidade tanto na possibilidade da continuidade dos estudos, como também uma instabilidade na condição de trabalho. Muito bem. Um período desafiador para o jovem. É um bom começo.
Então, a Oxfam também tem algumas pesquisas sobre juventude, né? Sim. Quer dizer, o que essas pesquisas podem, de alguma maneira, complementar a fala da Patrícia? Sim, a gente trabalha sobre a ótica da desigualdade, né? Levando em conta que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, isso não é um detalhe. Então, a gente vai acrescentando alguns elementos nesses dados que a Patrícia trouxe para a gente. Então, se a gente vai colocando, por exemplo, como ela mesma falou, qual é o CEP desse jovem, né? De onde vem esse jovem? Qual a raça, a cor desse jovem? Qual o gênero desse jovem? Aí a gente vai desenhando um pouco e aprofundando esses dados. Porque fato é que se a gente for pensar numa trajetória que seria uma trajetória ideal do jovem, ele vai poder completar seus estudos, vai ter toda a condição familiar para poder fazer isso e da sociedade em termos de políticas públicas. Naturalmente, ele ingressa na universidade, vai buscar um estágio, vai começar um primeiro emprego. Então, essa seria uma trajetória, digamos assim, ideal para esse jovem entrar no mercado, no mundo do trabalho. Só que essa não é a realidade. Tem muitos, eu arriscaria dizer que a maior parte dos jovens, principalmente os jovens negros de periferia, de favela, e as jovens mulheres negras, que isso não é uma opção. Então, é um jovem que tem que trabalhar. Ele pode não estar empregado com carteira assinada, mas é um jovem que trabalha. Então, que trabalho é esse? É o jovem que está entregando panfleto, é o jovem que está no comércio, é o jovem que vende pipoca e vende água nos ônibus. Então, é um jovem que não tem essa opção de seguir essa trajetória, que deveria ser uma trajetória que vai estruturando e que possibilita entrar nesse mercado de trabalho com mais oportunidades, de uma forma, no ponto de vista mesmo dos direitos. Então, são universos diferentes. Tem uma parcela da sociedade que consegue fazer esse ingresso no mercado do trabalho com as condições, com as políticas adequadas para poder fazer isso, e tem uma outra parcela que isso nem está no horizonte de vida dessas pessoas, e é disso que a gente está falando, né? De situações desiguais, de um jovem que mora numa mesma cidade, mas a depender do seu território, da sua cor de pele, da sua condição, do seu gênero, as oportunidades elas são bem diferentes. Isso é importante a gente colocar também. Não é só a questão que é alarmante do número, né, dos dados, das estatísticas, mas de que forma também esse jovem ele vai poder começar a ter uma condição mais digna de trabalho decente mesmo. Eu acho que é importante a gente colocar isso também, né? Muito bom. Raquel, você quer complementar? Nós estamos ainda na fase do diagnóstico, né? Antes de discutir políticas, essas coisas. Como é que é a situação agora? Então, eu acho que tem uma dimensão que é da desigualdade, né? Quer dizer, a gente tem hoje um cenário de desemprego que afeta de maneira muito complicada a população juvenil. Então, as taxas de desemprego juvenil são mais que o dobro da população adulta, né? Acho que é importante marcar isso. Esse desemprego ele é distribuído de maneira desigual dependendo da classe, da raça, né, do sexo desses jovens. Mas eu queria chamar a atenção do quais são, e ao mesmo tempo acho que levanta uma questão que é da precariedade das condições de trabalho, mesmo de quem está empregado, né? Então, quando a gente vai olhar que tipo de ocupação que existe para a população jovem de 18 a 24 anos, ou prioritariamente ocupada por essa população, a gente vai ver que são postos de trabalho muito precários e compreender a precariedade como uma coisa mais complexa, né? Não é só baixos salários, mas baixos salários, muitos trabalhos informais, com jornadas extenuantes de trabalho, repetitivo, insalubre, desinteressante, mecânico, desrespeitosos em relação aos jovens, incapazes de perceber essa juventude vivendo um momento singular de conciliação, muitas vezes de conciliação entre estudo, trabalho e vida familiar. E isso é um nó, mas é um nó principalmente quando a gente considera de que geração de jovem a gente está falando, né? A gente está falando de uma geração de jovens de 18 a 24 anos hoje, que nasceu num período de relativo crescimento econômico, de expansão de oportunidades escolares, né? Enfim, num momento em que é muito fecundo para ampliação de expectativas em relação ao futuro,
né? Então eu diria assim que um nó que está para além desses dados mais duros da estatística é de que a gente convive com uma geração de jovens que viveu uma experiência singular, né? Que foi fecundo para a ampliação das suas expectativas de futuro em relação ao trabalho. Então, eu acabei de terminar uma pesquisa, que foi a minha pesquisa de doutorado, que eu percebi o seguinte: primeiro, quando a gente vai olhar para jovens das camadas populares, que foi minha população de estudo, você identifica que, primeiro, esses meninos querem postos de trabalho melhores do que a dos seus pais, né? E o melhor é qualitativamente melhor do ponto de vista do afazer, do que eu faço no dia a dia, das relações de trabalho e da remuneração. Mas, para além disso, os jovens têm sistematicamente dito que eles querem um trabalho que eles gostem, né? E o gostar né? Quer dizer, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando o que é um trabalho, o que eu gosto, né? O gosto. Mais um trabalho em que eles possam transcenda uma atividade penosa, né? Uma perspectiva diferente, que não é mais o trabalho penoso que eu faço em troca de uma remuneração para satisfazer a minha vida fora do trabalho, né? A gente está lidando com uma geração que pensa o trabalho de maneira diferente e está entregando para eles um cenário que nunca deixou de ser precário, mas que sinaliza um acirramento dessas condições precárias de trabalho. Então, acho que a gente está lidando com uma geração que vai enfrentar grandes dilemas entre uma subjetividade que apresenta demandas que transcende o ganhar dinheiro, né? E um cenário de trabalho que não entrega nem o ganhar dinheiro, né? Que permite sequer a inclusão, né? Queria dialogar rapidinho com a Raquel, né? Porque ela fala algo que é muito importante, que a Patrícia tinha colocado antes também, que essa geração anterior, nessa faixa temporal que você colocou, de 2005, 2014, vivenciou algumas políticas públicas que foram importantes, né? A gente está falando em políticas públicas, em direitos, em oportunidades que vão sendo dadas, que facilitam também a trajetória desse jovem e depois, consequentemente, que ele possa estar no trabalho de uma maneira diferente, né? Então, políticas como do primeiro emprego, programas como ProJovem, que possibilitava que eles concluíssem os estudos com maiores condições, dentro de uma linguagem adequada, ProUni, enfim, um conjunto de políticas públicas que são relevantes para ter, por exemplo, o aumento da escolaridade, principalmente das mulheres, das jovens mulheres, e mais qualificadas, elas conseguem acessar o trabalho de outra forma, né? E agora a gente tem um horizonte com o teto de gastos, com o período que a gente está vivendo de crise econômica, crise política e econômica, que traz um pouco de falta de esperança para esse jovem, que já não tem um horizonte mais de poder acessar determinadas políticas. A gente tem aqui em São Paulo o VAI, mas como é que está a situação de alguns programas como o VAI, que é um programa bem singular, porque consegue ser acessado pelo CPF. Quase a gente não tem mais políticas públicas para esses jovens acessarem. Isso que eu ia perguntar, na hora que você está apontando, né, as políticas que de alguma maneira criaram esse horizonte de esperança, né, onde você pode se qualificar melhor no estudo, onde você tem um primeiro emprego para começar a trabalhar. O que aconteceu com essas políticas? Então, eu queria... Inclusive, quando você falou que a Raquel colocou aqui do trabalho, que o jovem, a porta de entrada é um trabalho mais precário, isso é um pouco o histórico. Na verdade, nós vivemos hoje uma situação que nem esse trabalho ele tem mais, porque ele está sendo substituído pelo trabalho adulto. As políticas, a crise econômica, a partir da opção de política econômica adotada, né, tem que deixar claro que a crise não é algo que paira sobre nós por nada, são decisões que foram tomadas que levaram à crise econômica
E as políticas adotadas de enfrentamento dessa crise, de reversão, que aprofundam ainda mais a questão da desestruturação do mercado de trabalho, com a reforma trabalhista, agora aí com a proposta de reforma previdenciária, com a PEC a limitação dos gastos, né, em educação, em saúde, tinha a política do Ciência Sem Fronteira, que a grande parte eram jovens cientistas mulheres, porque tinha de escolas públicas, tinha uma priorização de formação, de capacitação de mulheres, né, nas engenharias. Então, tudo isso foram retirados recursos e, portanto, as políticas, a formulação da política está aí, mas sem recurso ela não existe, não é? Então, é mais sério ainda a questão da frustração de expectativas, porque nem este emprego precário, que é sempre um risco de como é que vai se posicionar, porque eu queria associar nesse debate a questão da organização, da organização do trabalho. Os trabalhadores, eles se organizaram em sindicatos para a conquista de direitos, para a defesa dos direitos. Se nós olharmos essa condição hoje, a taxa de sindicalização dos jovens, ela é menor do que da média, né? Gira em torno aí de 17%, ou seja, esse jovem, essa grande maioria de jovens, ela não está organizada pelos sindicatos, né? Que é uma forma do enfrentamento dessa situação do mercado de trabalho, que funcionou numa determinada época muitíssimo bem. Os jovens estão se organizando de outras formas, né? Nas periferias você vê os movimentos muito ligados à cultura, que também é uma forma de organização, de enfrentamento dessa situação. Mas é um desafio enorme, porque junto com essa perda dessa forma tradicional de organização do trabalho, você tem uma mudança estruturante do trabalho em si, né? Dos novos postos, do novo trabalho, e que seria fundamental discutir, não é qual é o trabalho do futuro ou o futuro do trabalho, mas como é que nós repartimos, como é que nós garantimos que os trabalhadores que geram toda essa riqueza fiquem com parte desse ganho de produtividade que essas novas tecnologias, essa nova organização traz. E se você não tiver um espaço organizativo, seja ele qual for, uma forma de fazer essa discussão, a apropriação desse ganho, até agora ela tem sido pelo capital. Então... Você sabe que eu fico preocupado em não caracterizarmos que houve um evento quase que natural, assim, uma crise econômica que acabou impactando em todo mundo, né? Quer dizer, em 2016 eu fiz parte de um grupo de estudos de gente muito qualificada que identificou que nós não estávamos em crise no Brasil. Nós tínhamos a possibilidade de ter uns 2 pontos a mais da inflação, mas o resto estava tudo muito bem equilibrado, o trabalho estava com 4, qualquer coisa de desemprego, que quase caracteriza pleno emprego, não é? Quer dizer, e há aqueles economistas do mercado que diziam naquela época, é preciso criar a crise para rebaixar o custo da força de trabalho. Isso é para todo mundo, né? Pega o jovem e pega o adulto. Mas na hora que você tem uma política de rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho, o custo das políticas públicas, o custo do salário, o custo da previdência, essas coisas todas, né? O jovem vai sofrer mais, porque vai fechar mais o horizonte de possibilidades. E aí tem aquele dilema assim, que a gente assiste do jovem desempregado, por exemplo, nos bairros da periferia, que fica
sendo seduzido pelo narcotráfico, ou vai entrar para a igreja evangélica para encontrar um outro caminho, mas não tem concretamente uma alternativa, né? Quer dizer, vocês querem comentar um pouco esse tipo de processo? Porque a gente está num momento ainda de diagnóstico, né? As políticas públicas que favoreciam essa juventude, seja para o ensino, seja para o trabalho, foram cortadas, né? O que sobra agora? A família. E essa é a grande sacanagem, porque esse jovem é duplamente penalizado por essas políticas, porque a gente viveu uma sociedade, um período, né, da história da nossa sociedade em que criação de políticas que minimamente ofereceram um certo amortecedor, um certo colchão para esses jovens. Então, assim, a gente viveu um período fecundo de políticas sociais, que junto com política de valorização do salário mínimo, de fortalecimento do acesso das maiores possibilidades de acesso a crédito às populações das classes trabalhadoras, assegurou um colchão que historicamente é inexistente no Brasil. Na história desse país, os pobres sempre tiveram que se virar, né? E aí a gente viveu 10, 11 anos numa situação de emergência de políticas que permitiram que famílias pobres contassem um pouco mais com a ajuda do Estado para assegurar para suas novas gerações condições mais fecundas de escolarização, de formação, de experimentação de cultura, né? Prova disso é que algumas pesquisas vão demonstrar que mesmo famílias muito precariamente organizadas em termos de renda, conseguiram postergar. Você observava a postergação da entrada de adolescentes no mundo do trabalho. Então, famílias monoparentais com baixíssima renda, com acesso ao programa Bolsa Família, a gente observou uma postergação do acesso ao mundo do trabalho. E aí o que os economistas, os pesquisadores vão mostrar é de como é que quando você valoriza a renda dessa mãe, desse pai, garante condições para que essa família viva bem, a consequência disso é a possibilidade do jovem postergar a entrada no mundo do trabalho e se dedicar mais aos estudos. Isso é ótimo. Com o cenário que a gente está vivendo, os jovens são penalizados porque não encontram trabalho, mas o fato de que a gente tem acaba essas políticas e esses pais passam a pleitear por postos de trabalho mais precários, com menor remuneração, e esse jovem está desempregado, esse suporte que a família é capaz de oferecer para o jovem deixa de existir ou ele passa a existir de maneira mais precária, né? Então, assim, a gente passa a viver uma situação em que os jovens estão desempregados e, ao mesmo tempo, de adultos que também estão desempregados ou que estão em condições mais precárias no mundo do trabalho e que, por isso, oferecem suportes mais frágeis para essa população jovem, né? E tem um refluxo e uma perda grande de direitos sociais, né? Porque, bom, o que a gente viveu na última década não é benesse do Estado, mas é algo que está lá, né? Como direito da população, como que finalmente se movimentou, né? Isso é importantíssimo que a Raquel está falando, porque o nosso debate aqui é em torno de direitos e colocando que isso não é algo que impacta só, hoje digamos que 25% da população, o Brasil ainda é um país jovem, mas a gente está caminhando para o envelhecimento, não é algo que impacta somente esses 25%. Mas toda a sociedade brasileira, ela é prejudicada por conta dessa situação que toca a nossa juventude, que toca a importância de tudo que esse trabalho gera em termos de riqueza, em termos de ciência, em termos de várias outras questões para o país. Mas a gente está falando mesmo de direitos que são negados e que cada vez mais vão ser difíceis para essa camada da população. E aí, vou voltar a reforçar o que eu falei antes. Esse jovem, ele está desempregado,
em termos de carteira assinada, mas é um jovem que trabalha. Então, se a família antes ela tinha uma Bolsa Família, tinha alguma outra renda, agora isso inexiste, é o jovem que vai sair com a mãe para vender um doce na rua. Porque é bom a gente caracterizar que trabalho é esse. Isso. O trabalho formal, antes, que já não existe mais, era principalmente o telemarketing, o comércio. Então, essas áreas eram áreas que conseguiam absorver um pouco dessa juventude, são áreas que estão em crise, que estão demitindo e acaba tendo um trabalho mais adulto. Mas o jovem, ele está na rua. O jovem, ele é o auxiliar de pedreiro, o ajudante de pedreiro. Ele vai estar vendendo lá no comércio ambulante. De novo, que eu falei, está nos ônibus. Eu sou pernambucana, então é comum, estão ali com a água, com a pipoca. Esse jovem, ele não tem a escolha de não trabalhar. Ele precisa trabalhar porque ele está numa família que não tem condições de manter os estudos ou qualquer outra situação para ele, é algo que a família inteira se mobiliza para poder sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Então, é um jovem que trabalha arduamente, sem direitos e sem perspectiva de melhoria. Então, é algo muito sério e alarmante se a gente pensa que estamos no horizonte de 20, 30, não sei de quanto tempo, onde a gente não visualiza que isso pode mudar a médio nem a longo prazo, né? Então, é algo que preocupa bastante. Eu acho muito importante o que vocês estão falando. Eu queria acrescentar uma questão que, na verdade, não é brasileira, é internacional. Sim. Né? Não só esse tipo de austeridade que está sendo imposto aos governos pelos grandes grupos financeiros, que depois repassam na forma de políticas públicas, mas também uns certos avanços, por exemplo, na automação. Né? Você tem hoje robôs que fazem as funções, né, que muita gente acaba perdendo o trabalho por causa do robô. Né? Mas o que a Tauá está dizendo é que já não vai mais perder esse trabalho, porque já não tem mais esse trabalho. Patrícia, como é que você vê esse negócio? Porque eu li em algum lugar no jornal de que existe a possibilidade de que quase 80% das atividades hoje de trabalho serem substituídas por robôs. Como é que fica? Então, essa é uma discussão bem interessante e bastante controversa, né? Tem estudos aí falando da extinção de 5 milhões de postos de trabalho, 7 milhões, mas criação de 2 e ficaria 5 milhões líquidos de perda, enfim, tem vários... os especialistas, economistas adoram fazer essas projeções e tal, mas na verdade é muito controverso isso, porque a criatividade ela só é possível com o trabalho humano e muito especialmente com o trabalho jovem. Então não é possível você pensar eu acho muito improvável você pensar uma substituição do trabalho humano nessa monta. Na verdade, eu acredito que a discussão da automação, da quarta revolução industrial, de toda essa tecnologia, inteligência artificial, ela seria muito interessante ser feita nessa perspectiva do ganho da qualidade, da qualidade de vida, da melhoria das condições das pessoas. É para isso que a inteligência humana desenvolve esses processos. O que não dá é para isso, e está acontecendo isso no mundo, mas já com pontos de resistência, vamos dizer assim, é que isso está sendo apropriado com quem é dono do capital. Então, compra aquilo não como um ganho da sociedade, mas um ganho porque, afinal de contas, nós vivemos num mundo onde o direito privado é mais importante do que o direito coletivo. Eu acho assim, eu acho que um contraponto importante que inclusive é um alento para a gente, é que tem ganhos que foram conquistados nesse último período, seja com a formação, com o experimento dessas políticas, que é possível política pública de inclusão, que você não perde.
Então, foi 2 dias atrás, a manifestação dos institutos Instituto Federal de Educação mostram justamente isso. Foi uma manifestação muito forte, mais de 100 institutos públicos, né? A mobilização em mais de 100 institutos espalhados pelo país, que é exatamente isso, que são ganhos que você não dá mais para tirar. Não é simples, embora tenha se cortado recursos, mas nós estamos na disputa, né? Então, embora os jovens das famílias mais pobres, de fato é isso, não tem escolha, tem que criar alternativas de sobrevivência com a família, são o que eles adoravam chamar de, nossa, o brasileiro é super empreendedor. Não é exatamente isso, né? São estratégias de sobrevivência, são muito criativos, é isso mesmo, o povo brasileiro é muito criativo, porque tem que sobreviver de algum jeito. Né? Se virar, correr. Mas tem esse experimentar de que é possível, sem grande estardalhaço, uma condição um pouco mais de dignidade. Não será simples também para se tirar isso. Então, eu acredito a gente não tem pelo menos lá no Jazz, a gente não tem um mapeamento ainda desses núcleos de organização, mas a gente sabe dessa organização da juventude em outras formas, enfim, para fazer a disputa, porque nesse momento eu acho que a gente vive um cenário de disputa, né, do trabalho, e eu tenho a impressão que o definidor dessa disputa será a organização jovem, né? Então, eu queria só fazer um complemento, que o trabalho, a relação, as maneiras do humano de se produzir, né, e de produzir o mundo, eles sempre estão em processo de transformação e de mudança em relação às técnicas, às tecnologias que são construídas. Isso faz parte da história. E acho que, assim, só para a gente ter uma dimensão, toda vez que um robô liga para o meu celular me vendendo plano novo de telefonia celular, é um robô que está fazendo algo que anteriormente o jovem fazia, né? O que eu acho que é a grande sacanagem é que também são nesses espaços, por exemplo, das universidades, dos institutos, né, em que se gesta o novo dando suporte para o jovem para gestar esse novo. E acho que a gente está vivendo com, por exemplo, a ideia do empreendedorismo, né? Uma tentativa de expropriar os jovens dos seus direitos e de tirar deles a possibilidade de ter suporte para gestar o novo, né? Então, por exemplo, aqui, para quem vive na cidade de São Paulo e se aproxima das políticas culturais da cidade de São Paulo, a Tauá falou do VAI, né? Que é um fundo de valorização de iniciativas culturais juvenis, né? Público, municipal, que oferece dinheiro para que os jovens possam fazer a gestão do novo, possam construir novas possibilidades de organização e de produção de cultura, e nessa produção de cultura se vê fazendo coisas que talvez sem esse apoio eles não fariam. Então, a universidade também é um espaço onde eles vão, né, construindo uma série de experiências, de experimentos com maior... E aí, assim, acho que uma pergunta que a gente precisa fazer e uma disputa que a gente precisa fazer é que o empreendedorismo acaba responsabilizando, né, o indivíduo, e aí, nesse caso, o jovem, a criar sozinho, né, um jeito, uma forma de se virar nesse mundo que está dizendo para ele que aquele trabalho que ele conhece não vai existir, mas não sinaliza para ele qual é o trabalho do futuro, né? E aí os poucos espaços de apoio, de suporte para essa população, para que ele tenha alguma ancoragem para construir o novo, está em disputa,
né? Tá sendo... Pois é, mas disputa entre o que e o que, né? Porque durante um período aí anterior, houve um levantamento que o Paulo Singer, que estava na Secretaria de Economia Solidária, fez, que identificou milhares de experimentos solidários que geravam emprego e geravam um bom resultado de trabalho, né? Então, eu fico pensando assim, num primeiro limite, eu diria assim, o capitalismo é responsável por isso, nessa forma atual em que ele se apresenta, porque ele promove e aprofunda a desigualdade e organiza a economia para atender os interesses do lucro, não da população que vive no território, né? Mas aí eu vejo também iniciativas que são parte desse campo de disputas, como a economia solidária, né? Que apresentam alternativas, mas falam de outra organização econômica, por exemplo, de circuitos curtos de produção e consumo, aonde tudo se faz no mesmo lugar, o dinheiro circula lá, a produção é consumida lá, tal, como os hortifrutigranjeiros, por exemplo, né? Então eu queria que vocês me ajudassem a compreender o que é essa disputa. Disputa entre o que e o que? Então, eu acho que a disputa é de fato uma disputa nos marcos do capitalismo. Acho que não estou nem transcendendo, embora concorde, que eu acho que o grande responsável é a etapa que nós estamos vivendo do capitalismo, mas ainda dentro dos marcos do capitalismo, eu acho que é uma disputa de classe mesmo, inclusive retomando aí o conceito mais clássico do que é a classe trabalhadora. Então, toda essa conversa de agora somos todos empreendedores, viramos todos empresa e somos todos capitalistas, né? É uma grande roubada, né? Justamente para ficar bem bagunçado o que é a classe trabalhadora, né? Então, quem vive e precisa do trabalho para viver está dentro da classe trabalhadora. Não importa qual é a forma de contratação ou a sua forma de atividade contrato de trabalho, seja a economia solidária, seja a agricultura familiar, seja o profissional liberal PJ. Se ele precisa do trabalho para sobreviver, ele é classe trabalhadora. Acho que a gente teria esse primeiro marco. E acho que a disputa está aí, que é a divisão da riqueza e da produção dessa riqueza entre as classes, né? Eu tenho a impressão que vamos lá, o 1% mais rico falou, ó, cansei de brincar, chega, nem esse pouquinho que a gente topou distribuir, quero mais, né? Que é chega, eu cansei, eu preciso, esse negócio de muita qualificação, muita educação, muita conversa, cansei desse negócio, eu não quero mais brincar disso. Então eu acho que a gente ainda está na disputa dentro dos marcos e é esse o resgate que de diversas formas estão sendo feito. A gente nós atuamos no Jazz, a gente atua, somos uma instituição do movimento sindical, né? Com todos as suas dificuldades, com todos os seus problemas, mas é essa discussão que tá recolocada, porque num determinado momento, justamente pelo período mais profícuo, enfim, essa melhor distribuição, nem nas resoluções dos congressos tinham mais aquela história de classista, tinha sumido isso. E os dirigentes, as bases voltam a discutir aonde mesmo é que nós estamos nesse mundo, entendeu? Aonde com quem é que a gente briga, na verdade? Porque num determinado momento tudo virou um pouco, parece que somos todos amigos, estamos todos no mesmo campo, né? Então, eu acho que essa virada de projeto, e não foi a classe trabalhadora que resolveu parar de brincar, não foi, né?
serviu para dar esse chacoalhão, né? Então o que a gente vê ali é que nós ainda estamos nesses marcos, mas é isso, é definir um pouco melhor quem somos nós, né? Nos vermos como os trabalhadores jovens, adultos, e aí é a disputa pela riqueza. Como é que a gente distribui essa riqueza? Vamos ver como é que a Tauá vê essa disputa. Sim, é uma questão de classe, mas é uma questão que se aprofunda quando a gente coloca o elemento racial e o elemento de gênero. A gente tem lançado anualmente relatórios na Oxfam Brasil sobre desigualdade. A gente lançou no ano passado o segundo relatório, que tem o título País Estagnado, e aí a gente coloca nos diferentes indicadores, quando a gente pega essa população mais pobre, e se a gente vai colocando o elemento racial, aí a gente sabe que aprofunda, e quando a gente coloca a questão de gênero, ou seja, as mulheres, as jovens mulheres negras, elas são mais afetadas, elas têm mais baixa renda, elas têm o maior índice de desemprego, elas têm menos acesso às políticas públicas. Então é muito importante a gente fazer essa marcação, que sim, é uma questão de classe, como a gente falou logo no início, é o CEP, né, o território, é a periferia, é a favela, mas que mesmo ali, naquele espaço, quando a gente coloca brancos, negros, a gente tem uma diferenciação, porque a gente está num país que ele é racista e que toca as mulheres de maneira ainda mais perversa. A Patrícia falou no início algo super importante, a questão do nem-nem, que é super cruel esse termo, né? Que na verdade é o sem-sem. Quem é o sem-sem? O sem-sem é a mulher negra que está em casa, que está cuidando do seu filho. Não é aquele que não quer trabalhar ou não quer estudar. É uma parcela da população que está no espaço do cuidado e que faz também, novamente, várias outras coisas, está no trabalho doméstico, está no trabalho do campo dos cuidados e, de maneira alguma, é uma parcela que não quer estudar ou não quer trabalhar, né? Então, acho importante a gente fazer essas marcações quando a gente fala sobre desemprego e quando a gente fala sobre desigualdade no Brasil, né? E renda, né? Sim, Fundamental. especialmente. Tem cor e tem sexo. Raquel, que disputa é essa? Eu acho que é uma disputa de classe e é uma disputa que eu colocaria centralidade, não centralidade junto, né? Com a dimensão racial. Quer dizer, a gente não pode esquecer que a gente é um país que antes tem um passado escravocrata, né? E durante muito tempo e num país em que durante muito tempo fez sentido você falar, você sabe com quem você está falando, né? Para dizer que é um pouco assim, olha, eu uso sapato, se você não tem sapato, é porque você é escravo, é porque você, né, não é que nem eu. E eu acho que parte do que a gente está vivendo é resultado de um movimento que é de tentativa de ressituar, ressignificar esse você sabe com quem você está falando, num contexto em que parte da população disse não importa, né? Então, assim, a gente viveu uma experiência em que parte da população, diante dessa pergunta, falou, isso não me diz nada, né? Quer dizer, você é juiz? E daí? Eu sou tão brasileiro quanto você. Ah, você é o patrão? E daí? Eu também tenho os meus direitos, né? E aí, isso é muito revolucionário para um país que tem a hierarquia, a desigualdade que o Brasil tem, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo duramente, né, e de maneira sofrida, é uma resposta a uma esperança que gerou democracia, maior horizontalidade, maior inclusão, né? Mais direito para uma parcela da população que sempre se viu excluída da possibilidade de querer ter direito, né? É com isso que a gente está tendo que lidar. Tem problemas que são muito conectados uns aos outros, né? Sim. E eu acredito que, por exemplo, os países com maior democracia são os países mais inclusivos, são os países que se ocupam mais, inclusive, do futuro da juventude. Mas eu não posso resumir, se não tiver democracia, não tem nada, né? Porque aí seria uma simplificação. Vamos procurar ver se a gente encontra alguns exemplos positivos de iniciativas que nós poderíamos apoiar, que vale a pena, vamos dizer assim, para o jovem olhar para elas?
Sim, só um comentário rápido, Silvio, né? Porque a gente falou no início que essa é uma problemática mundial, que não dá para a gente simplificar. 35% da população desempregada do planeta, ela é composta por jovens. Então, é um problema que está aqui no Brasil, mas também na França, se a gente chegar na periferia, tem uma questão ali de colocada de desemprego. A gente sabe como a questão do desemprego hoje está forte em países como a Espanha. Então, a gente está falando em países europeus, quiçá quando a gente chega na África do Sul, que é o país mais desigual no mundo, né? Dentro do ranking que eu falei inicialmente. Então, é uma problemática. E aí, mundialmente, quando a gente faz o debate, por exemplo, o Banco Mundial lança um relatório, quais são as propostas? Redução do salário para os jovens. Então, é importante a gente olhar para esse debate numa questão também mais macro, que toca o Brasil, mas que também é um debate que não está centralizado aqui, que tem outros países debatendo, mas trazer as questões também do nosso país, que são essas questões que têm os elementos da brasilidade, né? As questões raciais, o nosso histórico, que também caracteriza um pouco a situação que a gente está vivendo aqui. Sim, mas o que nós temos a dizer para o jovem que está nos acompanhando? A esperança, que isso é fundamental. Primeiro, assim, acho que é importante a gente reconhecer que essa juventude, a gente estava falando sobre cultura, cultura também é trabalho, né? Um jovem que é cantor, um jovem que é produtor musical, que está ali fazendo corre na periferia, no teatro, é abrir que esse campo também é um campo de trabalho. Não é a única solução para os jovens, mas dar dignidade e olhar para esse espaço como algo que também dignifica, que também é trabalho, que também merece ser valorizado. E em termos de criatividade, seja nesse campo que é perigoso, a Raquel falou, empreendedorismo vem como discurso que resolve, né? Vamos virar todo mundo empreendedor, acabou o problema do emprego. Não é verdade. Não é todo mundo que consegue. Nós, assim, eu não sei se a gente for abrir um empreendimento, as dificuldades que a gente vai ter em termos de impostos, não é uma coisa simples. Então, empreendedorismo não necessariamente é uma solução, mas o jovem, ele consegue, e a gente tem visto várias iniciativas interessantes com empreendimentos econômicos solidários, nessa parte cultural, em vários campos que mostram que tem um horizonte ali que não é só passivo. Tem toda uma resistência também, tem toda uma criatividade, tem todo um movimento que não aceita a situação tal como está e que está aí para propor outros caminhos, né, frente a esse momento que a gente está vivendo. Então, não é total desespero, não. Tem coisas aí. Eu acredito de fato nisso. Eu acho que é uma fase, inclusive, que possibilita o surgimento de novas formas de organização, de enfrentamento, de novas lideranças. Então, acho que vale a pena brigar pelo que já teve e pelo que pode ter para além disso. Então, tem que estar na rua, tem que estar se organizando de alguma forma, seja na igreja, seja nos movimentos culturais, sejam nos sindicatos, que continuam sendo um espaço importante de resistência e de avanços no mundo do trabalho. Então, acho que olhando para frente, o jovem ele não pode tentar resolver as coisas sozinhos, que essa coisa do empreendedorismo leva muito a essa coisa do individualismo. Se você se esforçar, você consegue. Aí dá uns exemplos, né? Olha o Neymar, olha mais não sei quem, enfim, essas coisas que são que serve como propaganda, né? Quantos Neymar? Quantos são? Então, as conquistas, e aí precisa de fato, o jovem precisa conhecer a sua história, conhecer a história do Brasil, a história do movimento negro, da organização dos trabalhadores, é fundamental, seja no ensino formal, tem muitas formas de você ter o conhecimento, tem a disponibilidade das informações
que é um ganho isso, elas estão aí, então precisa se informar, precisa se conhecer, precisa conhecer o seu país, toda a história de organização da classe trabalhadora, dos movimentos populares, movimento de moradia, o movimento negro, que tem uma história linda de luta, porque a partir daí, com a criatividade que é inerente à juventude, né, vai ser possível se organizar para dar o salto, para as conquistas para frente. Eu acho que a esperança das mudanças no Brasil estão colocadas nesta juventude, nesta que tiveram uma oportunidade de experimentar e que agora estão enfrentando essa dificuldade enorme na transição escola-trabalho, e nessa nova que vem vindo, que nem experimentou isso e que vai ter esse enfrentamento pela frente. Então, reconquistar essa organização coletiva, o debate coletivo, muito mais do que um individual, é o que vai dar a possibilidade do salto e do que a gente tem de desafios para frente. Eu acredito que aliás, eu acho que está mais na mão da juventude, e acredito que isso vai acontecer, do que propriamente em quem já viveu todas essas experiências, que pode ajudar, pode tal, mas certamente não será a ponta de lança. Raquel, o que você nos traz como uma reflexão nesse campo? Eu fiquei pensando aqui, acho que primeiro vamos continuar a balbúrdia, né? Porque eu acho que a organização, por exemplo, dos jovens do Instituto, da UFBA, mostra que nesses momentos de suspensão de direitos, de crise política, de recrudescimento de uma violência do Estado, é possível construir esperança desde que ninguém solte a mão de ninguém, de que tenha possibilidade de construir relações de solidariedade. Eu tive, durante o meu doutorado, eu estudei jovens da Zona Leste de São Paulo. E entrar no ensino superior é um desafio para essa geração, né? Quer dizer, a gente expandiu, cresceu, mas ainda exige um esforço descomunal para ascender a esse nível de ensino, sobretudo se você for pobre, ter passado pela escola pública, ter que conciliar educação e trabalho. E a maior parte dos jovens que eu pesquisei tentava resolver isso individualmente e com apoio da família. E eu tive a grata surpresa de encontrar um grupo da região de Sapopemba, de jovens lá da região de Sapopemba, em que esse desafio, né, entrar no ensino superior em universidade pública, porque todos eles queriam ir em universidade pública. É a única possibilidade. Não, mas é um desejo. Não era pensado ou construído como um projeto individual, né? Mas como um esforço coletivo de ajuda mútua, né? Quer dizer, não é porque a gente vai... Não, mas assim, olha, esse projeto que é seu é nosso, e esse projeto que é nosso pode ser de outros. E isso fazia com que eles, para além de estudar junto, criassem estratégias que assim, olha, trabalha 4 meses no telemarketing, e aí faz uma caixa, uma economia, investe na poupança, faz... Né? Porque aí você ganha 6 meses para pagar o cursinho, ou para fazer o cursinho, ou para ter transporte para ir na biblioteca da USP, porque é importante que a gente ocupe esse espaço e vá se acostumando com ele, né? Quem está na universidade paga o bandejão, enfim, uma série de estratégias mais solidárias e de ajuda mútua, né? Enfim, não tenho uma bola, né, para prever o futuro, mas esse cenário, porque eu acho que eu sou esperançosa, eu acho que a gente ainda tem potência, né, de enfrentamento, mas eu acho que assim, se o cenário visibiliza um futuro que é de constrangimento para a classe trabalhadora,
é na possibilidade dela estar junto e dessa geração de jovens estar junto que a gente tem mais chances de se pensar, né? De se pensar como conquista, né? Nós estamos chegando. Então, Mariana, eu vou pedir essa propaganda para você. Só vou dizer assim, olha, nós temos 3 minutos para acabar o programa e eu vou pedir que você faça uma referência a esse trabalho da Oxfam com as jovens mulheres negras, né? Em 2 minutos, por favor. Primeiro eu vou fazer a propaganda, né? Que na verdade é um convite. Nós lançamos no final do ano passado um guia, chama Juventudes nas Cidades, um conjunto de parceiras aqui em São Paulo, Ação Educativa Instituto Polis. Esse guia nada mais é do que um levantamento que a gente fez do que ainda resta de políticas em termos de lei mesmo, e algumas oportunidades. Então tem o guia em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal em Recife. Esse guia a gente pode disponibilizar eletronicamente para quem tiver interesse, que estiver assistindo a gente, é só entrar em contato com a Oxfam Brasil pelas redes sociais, e a gente tem algumas vias impressas que a gente pode disponibilizar nessas cidades. Então, primeiro a propaganda, porque como a Patrícia colocou, a informação é algo precioso também para a gente fazer a mudança. Eu só tenho que dizer que você tem 1 minuto. Já utilizei. E acho que com as mulheres negras a gente tem aprendido muito e a gente tem que continuar ouvindo, porque acho que dentro dessa lógica da mobilização social, talvez seja um grupo que está muito mais organizado e desde a marcha trazendo propostas concretas para o conjunto da sociedade. Então, o que a gente diria como Oxfam Brasil vamos seguir ouvindo e atuando junto com as mulheres negras, porque aí a gente também vê que tem possibilidade de mudança. Muito bem. Eu quero agradecer muito a vocês 3, né? A Tauá, a Patrícia, a Raquel. Eu acho que foi uma excelente discussão que nós fizemos, né? Agradecer a você que está nos assistindo também e dizer que nós vamos continuar com os nossos debates. Aguarde, por favor.